Boa tarde. Muito boa tarde, bem-vindos. Manda essa live aí pros amigos, pega papel e caneta que hoje a gente vai aprender uma receita deliciosa. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Thaís Germano e hoje nós vamos aprender uma receita deliciosa e super prática. Bolo de chocolate. Quem não ama, né? É o meu preferido, eu sou apaixonada. Tava com saudade de vocês já e agora esse aqui é o nosso novo cenário, que a partir de hoje a gente vai trazer várias receitas pro dia a dia e para você fazer em casa, tudo bem? Se você gosta e sabe de alguém que ama bolo de chocolate, pega o aviãozinho aí e manda pros amigos, tá? Eu vou esperar mais um minutinho para você pegar papel e caneta para anotar passo a passo dessa receita, tudo bem? Vai lá. Tudo bem com vocês? Ó, nós vamos iniciar a receita que é um bolo de chocolate. É uma receita super prática, rápida, do método líquido. Você pode fazer, hoje aqui eu vou fazer ela na batedeira. Mas se aí em casa você não tiver batedeira, não é por isso que você vai deixar de fazer, tá bom? Você pode fazer ela na mão, no próprio bowl, só com fouet ou com uma espátula. Você pode fazer ela no processador ou você pode fazer ela no liquidificador. Então é uma receita que, independente de onde você esteja, com os recursos que você tiver, você vai fazer, tá? Se você tiver aí só uma vasilha de plástico, você vai colocar todos os ingredientes que já estão balanceados. É importante isso, que os ingredientes estão balanceados. Então, se você for fazer de repente uma substituição nela, você tem que entender o que cada ingrediente faz dentro da receita, porque senão não vai dar certo, tá? E depois vai falar, ai Thaís, seu bolo não deu certo, mas não é. É porque ou você não colocou o peso correto ou você foi lá e substituiu algum ingrediente por outra coisa. Mas pensando nisso já, eu trouxe aqui mais duas substituições para você fazer com essa mesma receita. Então, hoje nós vamos fazer o bolo de chocolate. Você vai poder substituir o cacau, né, dessa receita por, de repente, se você tiver aí uma farinha de milho, você pode substituir o cacau pela farinha de milho, que vai sair um outro bolo, um bolo de milho. Se você tiver, por exemplo, de dieta e quiser fazer uma coisa mais diet, light, enfim, se você for fitness, você vai pegar, substituir o cacau e colocar granola triturada, né? Você pode fazer isso também, que aí vai ter uma outra variação desse bolo. Mas aqui a gente vai utilizar um cacau que ele é 100%. Qual que é a diferença, né? Muitas vezes a gente tem em casa um achocolatado. Você pode usar? Vai deixar de fazer? Não, você pode usar. Só que aí o achocolatado ele tem um percentual muito maior de açúcar. O que isso significa? Você vai ter que diminuir o açúcar da receita, tá? Por exemplo, um achocolatado que normalmente a gente tem em casa, 5% dele só é cacau, o restante é só açúcar. Então, se você colocar o tanto de açúcar dessa receita e não colocar o cacau 100%, que é o que nós vamos utilizar aqui, o bolo vai dar errado, ele vai ficar com muito açúcar, tá? Então aí você tem que entender essa substituição aí no dia a dia quando você for fazer. Aqui
Aqui a gente vai utilizar um cacau, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver aí na imagem. Vou tentar colocar aqui na minha mão. Eu estou utilizando um cacau de pequenos produtores da agricultura familiar da região de Colniza. É aqui do nosso estado. Então ele aqui, ó, é o grão mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer o nibs, né? A gente chama isso daqui de nibs. O que eu fiz? Eu peguei este grãozinho aqui e moí ele igual moe café, sabe? Eu moí e ele virou esse pozinho aqui. Percebe que o pozinho ele é bem escuro? É porque ele não tem nada de açúcar. Então isso faz diferença na sua receita, tá? Se você não tiver, é claro que você não vai ter esse cacau em específico, mas você já encontra aí no mercado várias outras variações. Aí você só tem que observar lá qual que é a porcentagem. De repente, deu uma pausada aqui, mas vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Se vocês estiverem vendo e me ouvindo, manda um ok aí que eu vou continuar, tá? O cacau, na embalagem, ele sempre vem escrito assim, 35%, 50%, 100%. Isso indica a quantidade, a porcentagem de cacau e a porcentagem de açúcar que tem. Então, por exemplo, se é 50%, ele é 50% cacau e 50% açúcar. Tudo bem? Então, nós vamos lá. Vou te falar aí, eu fiz até uma anotação aqui para não esquecer de passar nada. Se eu, por acaso, esquecer de falar alguma coisa, depois vocês me perguntem, tá? Me manda aí no comentário e depois me manda lá no direct que eu respondo se não ficar alguma coisa clara, tá? Então, nós vamos começar colocando na batedeira os líquidos. Quais são os líquidos dessa receita? O óleo, eu vou estar usando o óleo em vez da margarina e da manteiga. Você poderia utilizar? Poderia, mas aí você vai alterar a estrutura da receita. Nessa receita que está balanceada para você ter um bolo fofinho, gostoso, que você pode tomar e fazer ele para tomar no café da manhã, no chá da tarde, ou de repente até montar um bolo de aniversário aí do vizinho, do seu filho, ou você pode fazer também para vender, né? Ele, inclusive, se você assar ele em tabuleiro, você pode montar os bolos de pote, pode montar bolo de fatia, tem uma variedade aí de opções para você ganhar dinheiro com isso também. Eu vou, depois que a gente bater o bolo, eu vou trazer aqui algumas opções de embalagem para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos colocar é o óleo. Por que eu vou começar com os líquidos? Porque o óleo, ele serve não só para trazer a maciez para o bolo, como também para hidratar o nosso cacau e a nossa farinha de trigo, tá? Então, eu vou começar aqui. Eu tô colocando aqui 180 gramas de óleo, tá? 180 gramas de óleo. Vocês estão com papel e caneta na mão? Se tiver, anota a receita, tá? Então eu vou colocar aqui, vou falar para vocês o que eu vou utilizar, né? Eu coloquei aqui 180 gramas de óleo, já tá na minha batedeira. Eu vou utilizar 4 ovos, tá? Se vocês estiverem me ouvindo aí, me fala que daí eu vou dar sequência. Eu vou utilizar aqui 350 gramas de açúcar, tá? E aqui eu tenho 240 de água. Essa água, ela tá aquecida, tá? Por que aquecida, Thaís? Para ativar já o nosso fermento antes dele ir pro forno. É importante o forno já estar aquecido. Então, se vocês forem fazer essa receita comigo aqui, já corre lá e liga o forno para aquecer, certo? Então, eu tenho aqui 180 de óleo, 240 de farinha de trigo, tá? Dá pra ver? 240 de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 10 gramas de sal, tá doida? 10 gramas de fermento.
fermento e uma pitada de sal. Apaga aí, gente. É 10 gramas de fermento e uma pitada de sal. Pelo amor de Deus, não vai colocar 10 gramas de sal aí que vai dar ruim esse bolo, hein? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo a receita, tá? Vou deixar na descrição a receita e o passo a passo. Mas o passo a passo é muito tranquilo, como eu já falei, né? Nós vamos fazer um método líquido que não precisa de fazer cremagem, não precisa de você bater o ovo com a manteiga, nada disso. É uma receita prática, rápida, porque aí você que vai fazer para fácil venda, você consegue escalar essa produção aí com agilidade, certo? Então vamos lá, eu coloquei aqui o óleo e agora eu vou colocar os ovos, tá? Os ovos a gente sempre coloca um a um, porque se tiver algum podre aqui, a gente perde a receita inteira, tá? Então, eu vou colocar lá 4 ovos. Vão me falando aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Eu, de vez em quando, eu olho aqui para lateral, porque eu tô acompanhando aqui os comentários de vocês. Eu sou assim, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas e tal, depois vocês me mandam que eu respondo, tá? Não. Então, eu coloquei aqui 4 ovos e 180 gramas de óleo, tá? Agora, eu vou colocar o nosso cacau em pó. Lembrando que esse cacau é um cacau 100%. Se você que chegou agora aí, nós estamos fazendo o bolo de chocolate. O melhor bolo de chocolate do universo é esse aqui. Podem fazer e depois vocês me contem, que vocês vão ver que é diferente. Assim, ele tá muito balanceado e muito estruturado para vocês fazerem qualquer tipo de variação, tirando o cacau e substituindo por alguma outra coisa, tá? E aí você tem uma base muito bem feita. E aí, por exemplo, se você quiser falar, Thaís, eu vou fazer 2, 3, 4, 5 receitas, é só vocês multiplicarem a quantidade, tá bom? Então, eu coloquei aqui o óleo, os ovos, o cacau e agora eu vou colocar o açúcar. Ó, vou colocar o açúcar aqui. Percebe que é muito tranquilo de fazer? E vocês vão ver o sabor que tem esse bolo. Ele é maravilhoso. Não é porque eu tô fazendo, mas ele é maravilhoso. E aí agora eu vou colocar a água, tá? A água eu vou colocar aqui e eu vou já colocar a nossa farinha de trigo. Lembrando que esse método, para quem tá chegando agora, é o método líquido, então você pode fazer aí com um processador, com só o fouet, com o liquidificador, com a batedeira, sem nada, só com a espátula, misturar esses ingredientes que o bolo vai ficar perfeito, tá? Eu vou ligar aqui a batedeira e ela vai fazer um pouco de barulho, tá? Mas aí é rapidinho. Prontinho. Ó, vocês vão perceber que ela é uma receita mais líquida, então ela vai ficar um bolo, não vai ficar uma massa pesada, tá? Ela vai ficar líquida e aerada. Então, quando não assustem, não pensem que deu errado, não, que é assim mesmo, viu? Aqui, deixa eu ver se dá pra vocês perceberem aqui, como ela tá líquida. Você vai bater tanto no processador quanto no liquidificador ou na mão, só até ficar homogêneo.
não precisa ficar incorporando ar, muito ar, né, na massa, tá? Então você colocou os ingredientes certinho no peso certo, mexeu só para ficar homogêneo e o bolo tá pronto. Vê, gente, como é fácil? E às vezes as pessoas não fazem bolo porque acham que é difícil, né? Não é. Agora não é, né? É claro que tem muita receita que não dá certo. Eu já errei muito. Eu errava antes até bolo de caixinha. Acreditem se quiser. Bolo de caixinha dava errado na minha mão. E agora, depois que eu comecei a entender, né? Depois de muito erro e acerto, mas a vida é assim mesmo. A gente vai tentando, testando, até dar certo. E aí, depois que eu entendi o que cada ingrediente faz dentro da receita, eu não erro mais. Então, por exemplo, essa aqui, eu tô te garantindo que ela tá pesada, balanceada e estruturada, não vá colocar uma pitadinha de alguma coisa, uma pitadinha de outra coisa. A não ser nesses casos que você quer alterar o sabor. Né? Como eu falei lá no início, se alguém chegou agora, como eu falei lá no início, você pode alterar o cacau por uma farinha de milho, por exemplo. Você pode tirar o cacau e colocar uma granola triturada, por exemplo, aí dá certo, tá? E aí, por último, e não mais importante, o mais importante no caso, né? Aí eu vou colocar aqui o fermento. O fermento só entra na massa quando ela vai pro forno, tá? Quando é o último ingrediente que você vai colocar em qualquer receita que você pegar aí. O fermento você vai colocar, quer dizer, a não ser de pão, né? Daí é outra coisa. Mas no caso de bolo, o fermento é o último ingrediente que entra na massa, tá? Que a hora que ele entrar aqui, ele já vai começar o processo de fermentação antes de chegar no seu forno. O forno tem que estar pré-aquecido, tá ok? Então eu vou colocar aqui o fermento e aqui nesse fermento ele tem uma pitadinha de sal, tá? Vou mexer aqui para vocês entenderem. E aí é o seguinte, por exemplo, essa massa aqui, eu poderia fazer cupcake com ela? Poderia assar, né, os cupcakes com ela ia ficar super fofinha. Eu posso assar, por exemplo, nessas forminhas aqui, que elas são umas marmitinhas, tem elas de vários tamanhos? Pode. Ela vai assar normalmente, tá? Eu posso assar para fazer um bolo de recheado? Posso, inclusive o nosso bolo que tá aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês no final. Ele tá recheado e é essa massa aqui, tá? Ele tá com o recheio de um brigadeiro cremoso fantástico. Depois eu volto aqui para ensinar o recheio para vocês. Hoje a gente vai ficar só com a massa, tá? Mas aqui, por exemplo, eu vou colocar ela, ó, só de ficar parado um pouquinho aqui, eu não sei se deu pra vocês verem daí enquanto eu tava falando, mas só da gente ficar parado aqui o fermento já começou a reagir, certo? Nós vamos assar nessa forma aqui, que é uma forma, né, padrão, que todo mundo tem em casa, que é uma forma caçarola, que chama. Essa aqui ela é um pouco grande, porque aqui em casa a gente somos muitas pessoas. Então as formas aqui geralmente é bem maior do que o normal. Não sei a medida dela, porque ela é uma forma da mamãe, mas depois eu vou medir e aí eu coloco lá na descrição também, tá? E aí aqui eu vou untar com uma manteiga. Se vocês puderem adquirir os nossos produtos, essa manteiga aqui é da Lactibom, ela é produzida aqui dentro do nosso estado também. Às vezes a gente busca ingrediente fora e não olha do vizinho, sabe? Não olha o que a gente tem dentro do estado. E aí, o que acontece? Perde mercado, né? Os pequenos produtores acabam desmotivando e aí acaba não produzindo tanto quanto gostaria e a qualidade é sensacional. Então, quando vocês forem, eu sou suspeita de falar, mas todas as vezes que eu vou no supermercado eu olho os rótulos para saber de onde que o produto é, para eu poder comprar. Mas tem várias coisas de ingredientes que a gente não encontra, mas a maioria o nosso estado produz, tá?
inclusive manteiga, queijo, o cacau que eu estou utilizando, né? Farinha de mandioca, essas coisas mais tradicionais que a gente utiliza no dia a dia, você não precisa comprar do vizinho, tá? Você pode comprar do estado, do estado vizinho, compra do nosso estado. E aí aqui, ó, eu vou colocar ele aqui e levar pro forno. Se tiver alguma receita que não está no nosso cronograma e que vocês querem que eu traga, vocês me mandem no direct, tá? Me manda uma mensagem lá no direct e fala, olha, Thaís, eu quero aprender a fazer tal coisa, que aí eu trago para vocês. Então tá prontinho o nosso bolo, viu? Como ele é fácil, prático. Antes de ir pro forno eu vou limpar aqui, tá? Para não ficar grudado, mas ele tá pronto, viu? Agora eu vou trazer aqui, sabe que eu falei que se vocês quiserem, vocês que fazem para comercializar, vocês que querem ganhar uma grana aí vendendo bolo, vocês podem pegar essa receita e assar ela nas formas, nos tabuleiros e depois montar, né, nesse tipo de embalagem, ó. Isso aqui é uma embalagem de pote para presentear também, né? Ó, você pode montar nessa. Tem esse tipo de embalagem aqui, tem este tipo aqui. E aí você vai intercalando com as coisas. Se você quiser mandar um pedaço pro vizinho aí ou para mim, pode mandar. Se você for daqui de Cuiabá, para eu poder experimentar, você pode colocar nessas embalagens aqui, fazendo, intercalando massa, recheio. É importante quando for montar, por exemplo, esses potes para vocês que vão fazer para comercializar, sempre colocar o recheio na base. Por qual motivo? Porque se você coloca o bolo na base, ele fica em contato com a embalagem, o bolo, e aí o tempo de durabilidade dele é menor. Pode acontecer dele criar bolor e tal, se a cidade for muito quente, igual a nossa aqui. Então eu sempre aconselho, na montagem do bolo, vocês colocarem o recheio primeiro, depois o bolo, e aí vocês vão fazendo intercalando, certo? Vou repetir a receita para quem perdeu. Eu usei 4 ovos, 350 gramas de açúcar, 240 gramas de água quente, 180 gramas de óleo, 240 de trigo, 10 gramas de fermento, 1 grama de sal e 70 gramas de cacau. Se você quiser fazer esse bolo de outra forma, você tira o cacau, isso faz a substituição no sabor, tá? A base, que são os ovos, os líquidos, a gordura, é a mesma. Você vai utilizar, vai fazer a alteração só no sabor. E aí, se você tirar o cacau, você pode de repente colocar aí uma granola triturada, vai sair um bolo mais light, né, para você, ou você pode tirar o cacau, colocar uma farinha de milho, por exemplo, e vai sair um bolo de milho, certo? Agora, vou mostrar aqui para vocês como que ficou o nosso bolo. Lembra que eu disse que você pode montar ele tanto na caçarola quanto no bolo de andar. Só um minutinho, gente. Desculpa, precisava de água. Você pode montar ele, tá? Esse é um bolo para vocês. Alguém tira um print e manda para mim? Esse aqui é um bolo. É a mesma massa que eu acabei de fazer com vocês. A mesma massa. Eu só assei ela em uma forma diferente e recheei e levei para o congelador antes de colocar a cobertura, certo? Um beijo para vocês. Durante a semana eu volto aqui com outra receita. Não esquece de mandar para mim no direct o que vocês querem aprender, tá bom? Tchau! Vou pegar aqui.
tirado o print. Ó, não consigo pegar. Vocês gostaram? Me fala aí o que vocês acharam. Acharam difícil?